Salve vestibulando Famerp! Eu sou o Júlio, um dos criadores aqui do Planeta Bio, e nós vamos resolver essa prova de conhecimentos específicos do vestibular 2022. Vamos lá então, gente? Então vamos lá, questão 1. Uma questão incomum aí, né? O assunto tem a ver com germinação de semente, o assunto tem a ver com botânica, né? Então, tá bom. Diz o enunciado: sementes de feijão podem iniciar a germinação no escuro e originar os conhecidos brotos de feijão, que podem ser utilizados em saladas, né? Então, tá bom. Aí a figurinha está mostrando aqui pra gente, né? Os brotos de feijão, né? Jovens plantas, né? Que começaram a germinar a partir de sementes de feijão e sementes de feijão que começaram a germinar no escuro, né? E você sabe que quando um feijão ele começa a germinar no escuro, por exemplo, debaixo da terra, ele germina até que meio rápido, né? Então ele vai formando uma plântula, começa a crescer, né, de uma maneira rápida, alongada, vertical, sem muitas folhas, uma coloração meio amarela, né? Como você está vendo aí, por exemplo, na figura. Quer dizer, não produziu ainda tanta clorofila, certo? E algumas pessoas gostam de comer o brotinho do feijão, não é? Como está mostrando aqui na figurinha. Então, tá bom. A imagem mostra como ficam as plântulas estioladas. O que é uma planta estiolada? A planta estiolada é aquela que cresce da maneira que eu acabei de descrever, né? Cresce no escuro de maneira meio alongada e rapidamente, assim, né? Então, tá bom. Que tipo de processo metabólico as células do embrião do feijão realizam em ambiente escuro? Bom, então, se elas estão no ambiente escuro, significa que o embrião ainda não pode fazer fotossíntese, né? E o único processo metabólico é a respiração celular, né? Na verdade, o embrião ele vive às custas de sua reserva e ele vai se nutrindo a partir daquela reserva e utiliza os carboidratos contidos naquela reserva para realizar a respiração celular e a partir daí produzir o ATP, né? Qual é a vantagem adaptativa do estiolamento da planta, né? Esse estiolamento da planta é aquilo que nós descrevemos aqui, né, gente? Ou seja, é quando a planta ela cresce muito rapidamente, né? Então, por exemplo, aqui na gravura, você está vendo aqui, ó, essa plantinha aqui no item A, ela cresceu na luz. Então, quando ela cresce na luz, a plântula ela começa a sintetizar clorofila e a partir daí começa a realizar a fotossíntese. Fica verdinha, né? Que é a cor típica da clorofila, né? Agora, tá vendo aqui? Isso aqui são brotos de feijão. Esses aqui eles germinaram em ambiente escuro. Eles são plantas estioladas, isso é um estiolamento. Mas qual que seria a vantagem? A vantagem seria crescer no escuro mesmo, né? E atingir a superfície da terra o mais rápido possível. Então, você imagina a seguinte situação. Faz de conta que a semente do feijão, aqui é o solo, ó, né? E a semente do feijão está embaixo aqui do solo, ó. Tá por aqui assim, ó. Né? Então, no ambiente escuro, vai acontecer o crescimento, né, da planta ou da plântula meio rapidamente, certo? Qual que é o objetivo, qual que é a vantagem desse estiolamento? A vantagem desse estiolamento é um crescimento vertical e rapidamente para atingir aqui a superfície. Atingindo a superfície, aí sim a planta começa a crescer mediante, inclusive, a intensidade luminosa e começa a realizar fotossíntese, né? Então, sem muitas delongas, a gente poderia responder da seguinte maneira, né? O item A aqui, ó. Então, o item A, que tipo de processo metabólico? Respiração celular. Legal, e qual que é a vantagem adaptativa do estiolamento para a planta? Durante a germinação da semente do feijão no escuro, ocorre estiolamento da plântula, isto é, seu crescimento rápido e alongado para atingir a superfície do solo e a partir daí passa a crescer recebendo luz, certo? Item B, aí no item B pergunta qual é o tecido da semente que fornece nutrientes para o embrião na maioria das angiospermas?
germinar na ausência de luz? Ah, mas sem dúvida nenhuma, o tecido de reserva encontrado nas sementes é o endosperma, né? E ele está perguntando aqui qual que é a origem do endosperma. A origem do endosperma, no caso das angiospermas, provém da dupla fecundação, né? Então, vamos relembrar aqui a dupla fecundação. O que nós estamos vendo aqui na figurinha, né? Nessa figurinha aqui, ó, a gente está vendo aqui uma parte do sistema reprodutor feminino da flor, o gineceu, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, nessa região o estigma, o estilete, o ovário, o óvulo dentro do ovário, e esse óvulo aqui já com seus componentes reprodutivos, né? Nós temos aqui uma espécie de saco embrionário já, o gametófito feminino, né? Então a gente vai encontrar a oosfera, né? Aqui a oosfera, que é o gameta feminino, os dois núcleos polares. Legal. O grão de pólen, ele atinge aqui o estigma, começa a germinar, e a partir da germinação do grão de pólen se forma o glorioso tubo polínico. E nesse tubo polínico tem dois gametas masculinos, os dois núcleos espermáticos. E a partir daí, né, vai acontecer aquela dupla fecundação. O primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera, o núcleo espermático é haploide, N, a oosfera também é haploide, é N, N mais N vai gerar uma estrutura 2N. Nesse caso, resulta no zigoto 2N, né? Depois do zigoto, ele vai formar um embrião 2N. Tá bom. O segundo núcleo espermático, que também é haploide, também é N, ele vai fecundar, ele vai se fundir a esses dois núcleos polares. Cada um desses núcleos polares também é haploide. Então você vai ter um núcleo polar haploide, o outro núcleo polar haploide, mais o núcleo espermático haploide. Fusão desses três gera o quê? Gera uma estrutura triploide, 3N. Adivinha quem é? É o endosperma. Certo? Então tá bom. Bom, então sem muitas delongas, respondendo o item B da questão, a gente poderia falar então que o tecido, né, da semente que fornece nutrientes ao embrião é o endosperma. E como é que se forma o endosperma? Pois é, o endosperma 3N origina-se da fusão entre dois núcleos polares haploides, N, e um núcleo espermático haploide durante o processo de dupla fecundação no interior do óvulo da flor. Correto? Então tá bom, questão 2 parece ser uma questão de biologia animal, olha só, né? Os moluscos formam um dos maiores e mais diversificados filos de animais. Analise o cladograma, esse cladograma, que mostra as relações hipotéticas entre algumas classes de moluscos. Legal, então o cladograma ele traz uma série de informações aqui, né? Mas você deve ter reparado também que ele está colocando aqui as classes mais famosas de moluscos, né? Gastrópoda, os gastrópodes, cefalópoda, cefalópodes, bivalvia, bivalves, escafópoda, escafópodes, não é? Então, tá bom. Claro que esses três aqui, ó, são os mais famosos, né? O gastrópode, você lembra quem são os gastrópodes? Os caramujos, as lesmas, né? Quem são os cefalópodes? Eles são os mais inteligentes, não é? Ou seja, o lula, a polvo, náutilo, né? E bivalvia. Bivalvia é aqueles com concha com duas valvas, né? As ostras, mariscos, mexilhões. O escafópodo é o dentalium, né? Mas ele não é muito famoso assim, né? Legal, aí o item A está perguntando, os moluscos apresentam que tipo de simetria? Pois é, todos os moluscos têm simetria bilateral, não é? Cite um único animal que pertence à classe dos cefalópodes. Olha, pode ser o polvo, pode ser a lula, certo? Então, sem muitas delongas, respondendo aqui o item A, os moluscos apresentam simetria bilateral. E alguns exemplos de cefalópodes, né? Ele pede só um, mas eu vou colocar 3 exemplos aqui, lula, polvo e náutilo, certo? Então, tá bom. Item B.
Qual a função da rádula? Será que você lembra o que é rádula? Qual é a função da rádula nos moluscos que apresentam esse órgão? Né? E a outra pergunta aqui, agora uma pergunta mais aí na linha evolutiva, a rádula, ela é considerada um órgão homólogo ou análogo? Justifique sua resposta com base no cladograma. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar o que é uma rádula. Né? A rádula é uma estrutura que serve para quê? Para triturar o alimento. Né? Olha aí uma página do Planeta Bio, a página lá de Invertebrados 2, né? Na Biodiversidade 1, está mostrando aí um gastrópode, né? Um caramujo. O caramujo aqui na região da boca, né? Ele apresenta aqui dando um zoom, zoom. Você está vendo aqui, por exemplo, uma rádula. A rádula ela serve para raspar o alimento, ela tritura o alimento, não é? Então, tá bom. Bom, acontece que o próprio enunciado aqui está trazendo um cladograma que nem todos os moluscos apresentam rádula, né? Então, se a gente seguir aqui, ó, a rádula ela surgiu nesse momento aqui do cladograma, né? Então, por exemplo, a partir daqui, os moluscos começaram a apresentar rádula. Então, por exemplo, aqui, ó, gastrópoda tem rádula. Cefalópoda tem rádula. Mas quando a gente chega aqui nos bivalves, os bivalves perderam a rádula. Os escafópodas continuam com a rádula, não é? Então tá bom. E aí, a rádula é um órgão homólogo ou ela é um órgão análogo? O que é órgão homólogo? Órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária, podendo ou não ter a mesma função, né? O que é um órgão análogo? Um órgão análogo, eles são órgãos que desempenham a mesma função, mas eles não têm a mesma origem embrionária, né? Então, a homologia é um claro sinal de parentesco evolutivo. Então, por exemplo, quando o cladograma traz aqui para a gente a rádula, significa que todos essas classes de moluscos, com exceção dos bivalves, compartilham a rádula. Obviamente que cada um desses animais aqui, né, pode ter, por exemplo, hábitos alimentares diferentes e a rádula pode ter sofrido, por seleção natural, modificações, não é? Mas a rádula, ela, em todos eles, tem a mesma origem, né? Tem basicamente a mesma função e a mesma origem. Então, é um órgão homólogo, tá? Então, sem muitas delongas respondendo aí a questão, a função da rádula é triturar os alimentos, né? E segundo o cladograma, a rádula é um órgão homólogo compartilhado, né, pelos grupos de moluscos, exceto os bivalves. E as rádulas presentes nesses grupos de moluscos têm a mesma origem embrionária, né? E é por isso que eles são considerados órgãos homólogos. Belezinha? Ahá, uma questão de ecologia, hein, gente? Vamos lá ver, questão 3. Um desequilíbrio está levando ao colapso a população da palmeira jussara, numa reserva da Mata Atlântica. O que acontece é que animais como árpias, gaviões, onças e jaguatiricas, que normalmente comeriam primatas, praticamente desapareceram da região. Esse desaparecimento tem sido vantajoso para a população de macacos pregos pretos da reserva. Mas por quê? A densidade populacional desses macacos atualmente é de 66,2 indivíduos por quilômetro quadrado, mais de 4 vezes o que se vê em outros lugares da mesma região. Pesquisadores examinaram a relação entre os primatas e a diminuição das palmeiras e viram que os macacos pregos pretos são fãs ardorosos do palmito jussara e que as palmeiras morrem quando são atacadas por eles. Então, diz aqui o enunciado o seguinte, né? Primeiro, observou-se o colapso da população de palmeira jussara. Aonde? Numa reserva da Mata Atlântica. Tem a ver com o quê? Parece que tem a ver, né, com a diminuição de árpia, gaviões, onça e jaguatirica. Esses animais provavelmente eram predadores do nosso glorioso macaco prego preto.
Com o desaparecimento dos inimigos naturais dos macacos pregos pretos, eles fizeram a festa, começaram a aumentar, a população começou a aumentar. E esses macaquinhos começaram a comer mais palmito, ou seja, eles começaram a mais comer a jussara, né? Ou seja, a diminuição das palmeiras tem relação com esses primatas. Esses macacos pregos, eles são fãs ardorosos do palmito jussara, né? Bom, o que diz aqui o item A? O que ele pergunta para a gente? Represente uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos. Então é tranquilo. 3 níveis tróficos, a gente sempre começa a cadeia alimentar pelo produtor. Então é produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Só que tem um detalhe. Represente uma cadeia com 3 níveis tróficos, composta pelos organismos citados no texto, da qual o macaco prego preto faz a parte, né? E outra, qual é o nível trófico que o macaco prego preto ocupa nessa cadeia? Então, se a gente tirar as informações do texto, a gente vai conseguir elaborar esta cadeia alimentar, né? A jussara é o produtor, é a planta, certo? O macaco prego, que come o palmito, então ele come a jussara, ou come um pedaço da jussara, que é o tecido meristemático, né? Que é o palmito. Então, o macaco prego preto aí é o consumidor primário. E a onça, eu poderia pegar até um outro predador ali, a jaguatirica. Eu vou pegar a onça, né? Então, a nossa gloriosa onça aqui, ela é o nosso consumidor secundário dessa cadeia alimentar. E na cadeia alimentar, o macaco prego, como ele está comendo a jussara, então ele ocupa o segundo nível trófico. O primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico, ele ocupa o segundo nível trófico. E quem é que ocupa o segundo nível trófico? Isso, os consumidores primários. Vamos de item B? Cite um fator biótico. O que é fator biótico? Vivo, que tem a ver com seres vivos. O ecossistema ele é formado, a Mata Atlântica lá, por exemplo, ela é formada por fatores bióticos e abióticos, né? Os bióticos são fatores relacionados à vida, não é? Então tá bom, cite um fator biótico que influencia na densidade populacional. Olha, a densidade de qualquer população, de qualquer espécie, ela depende de fatores bióticos como parasitismo, competição, predatismo. Então, por exemplo, aqui a gente poderia colocar como um fator biótico importante aí o predatismo, a predação. Explique por que, nas condições citadas, a densidade de macacos pregos na reserva da Mata Atlântica poderá aumentar indefinidamente. Explique se nas condições citadas a densidade de macacos pregos pretos na reserva da Mata Atlântica poderá aumentar indefinidamente, para o infinito e além. Não. O que vai acontecer, né? Bom, pegando até o gancho aí com a nossa cadeia alimentar, né? O próprio enunciado disse que os macacos pregos eles estão aumentando porque esses animais desapareceram. Aumentou a população de macaco prego. Significa também que os macacos pregos vão comer mais e procurar mais alimento, né? O que significa? Significa que eles vão esgotar os seus próprios recursos naturais. Por exemplo, eles vão esgotar as reservas alimentares. A natureza, ela destina a cada espécie, digamos assim, um limite, uma limitação de recursos naturais, um estoque limite, né? Se aumentar demais a população de macaco prego preto, né, eles vão ultrapassar, né, vai ter um crescimento populacional, que a gente fala que é um crescimento populacional meio que exponencial, né, meio que em J. Esse crescimento em J significa também que eles vão esgotar os seus recursos naturais, por exemplo, eles vão comer muita jussara, vai diminuir a população de alimentos, vai diminuir a população de jussara, né? Vai faltar alimento para o macaco prego, e faltando alimento para o macaco prego, essa população ela começa a diminuir, né? E dependendo das condições, né? Em algumas situações, em alguns ecossistemas,
essa população ela pode até diminuir de forma grave, certo? Então, não crescerá de forma indefinida para o infinito e além, não, né? Então, aqui respondendo sem muitas delongas aí a questão, a gente poderia falar o seguinte, tá? Olha, um dos fatores bióticos que influenciam na densidade populacional é o predatismo, mas poderia ser competição, poderia ser parasitismo. Nas condições citadas no texto, os macacos pregos pretos, a população de macacos pregos pretos não aumentará indefinidamente, pois o crescimento descontrolado dessa população fará com que ela própria esgote seus recursos naturais, né? Como, por exemplo, seus alimentos, o palmito da Jussara, dentre outros. Certinho, gente? Tá certo, vamos lá de questão 4, parece ser uma questão de fisiologia, né? O médico argentino René Favarolo revolucionou a cirurgia cardíaca ao criar, em 1967, a técnica da ponte de safena, né? Essa técnica consiste em implantar a veia safena da perna no coração para tratar uma das doenças que mais matam no mundo, a doença arterial coronariana. No entanto, a transposição de uma veia para as condições de funcionamento de uma artéria nem sempre é uma solução duradoura e nem é livre de problema. Quase metade dos implantes sofre obstrução e precisa ser substituída até uma década após essa revascularização. Um dos motivos desse problema tem relação com o processo inflamatório no endotélio dessa veia aí, né? Tá dando uma lembradinha na anatomia do coração humano. Tá aí, por exemplo, um desenho, né, bem simplesinho, por exemplo, aí mostrando as partes mais importantes do coração humano, não é? Tá, dando uma lembradinha. Essa parte aqui do coração é a musculatura do coração, né? Então você tem aqui os átrios, os ventrículos, né? A parede interna do coração ela é formada por uma camada muscular, o miocárdio. E você tem as artérias coronárias, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. E qual que é a função dessas artérias? São elas que abastecem o miocárdio, né? São elas que levam para a musculatura do coração oxigênio e nutrientes, não é? E essas artérias coronárias, elas são ramificações da deusa das artérias, que é a artéria aorta, né? Então, se você pegar aqui, ó, tanto a coronária esquerda, a artéria coronária esquerda, como a artéria coronária direita, elas partem, elas são ramificações da maior artéria de todas, que é a artéria aorta, né? Que você está vendo o arco aórtico, por exemplo, na base do arco aórtico surgem as artérias coronárias, e a função delas é levar, então, né, sangue para o miocárdio, levando oxigênio, nutrientes e tudo mais, né? Bom, às vezes, o que acontece em certas situações, principalmente em pessoas, né, que têm problemas vasculares, né, por N motivos, certo? Cigarro, alimentação inadequada, etc., né? Às vezes, a artéria coronária, ela obstrui, ela fica obstruída, né? Rola, por exemplo, ali um processo de aterosclerose. Essa aterosclerose, por exemplo, ela pode entupir a artéria, né? Depósitos, placas de gordura, elas começam a se formar, por exemplo, ali na artéria coronária e elas entopem, né? Tá bom, então você imagina a seguinte situação aqui hipotética, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Digamos que, por exemplo, essa área aqui, ó, essa coronária aqui, por exemplo, ela entupiu. Esse pedacinho aí entupiu. O que significa? Significa que o sangue não vai conseguir, né? O sangue que está aqui, por exemplo, saindo aqui da artéria aorta, pegando o caminho aqui da coronária direita e indo para essa região, ó, ele vai ter dificuldade em chegar nessa parte, né? E essa parte, por exemplo, ela pode começar a necrosar. Essa área aqui, ó, ela pode começar a necrosar. O miocárdio, por exemplo, ele pode começar a necrosar e pode dar um infarto, que a gente chama infarto do miocárdio, né? Aí, uma das soluções, né,
para esse tipo de tratamento dessa doença é fazer a revascularização, a ponte de safena. A ponte de safena é uma espécie de, entre aspas, gato, né? Como assim? Pega-se ali um pedacinho da veia safena, que é uma veia da perna, implanta-se esta veia na artéria aorta e o outro pedacinho, por exemplo, ele vai lá para aquela área que precisa ser irrigada. Então, onde eu estou colocando aqui, por exemplo, o X, ó, seria, digamos assim, a ponte de safena. Então, já que o sangue não consegue fazer esse caminho, ele faz um caminho alternativo, tá vendo? Iba, né? Não se faz, né, essa revascularização apenas com a safena, com veia safena. Existem, por exemplo, outros vasos sanguíneos que podem fazer o papel aí, por exemplo, dessa ponte, né? Não é só a safena. Existem, por exemplo, artérias do braço, artérias, por exemplo, do tórax, que também podem ser utilizadas nesse processo, tá bom? Mas respondendo à pergunta, em qual vaso sanguíneo citado no texto, e qual foi o vaso sanguíneo citado no texto? A veia safena, uma veia. Em qual vaso sanguíneo citado no texto são encontradas as válvulas, né? Mas, professor, ele citou também outro tipo de vaso sanguíneo, né? Por exemplo, ele pode ter citado a coronária. Cadê a coronária aqui? A coronária ele citou lá no texto, né? Aqui, ó. Doença arterial coronariana, por exemplo, né? Então, tá bom. As artérias não apresentam válvulas, né? Mas as veias apresentam válvulas, certo? A artéria não precisa ter válvula, porque a pressão sanguínea, a velocidade do sangue é muito alta, então não corre risco de ter um refluxo, né? Mas como a pressão venosa é menor e como a velocidade nas veias também não é muito grande, para evitar o refluxo, as veias elas apresentam essas válvulas, né? Então tá bom, então sem muitas delongas respondendo aí o item A, a gente poderia responder o seguinte, olha, o vaso sanguíneo em questão, que apresenta essas válvulas, são as veias, né? As válvulas são encontradas nas veias, e qual que é a função dessas válvulas? Impedem o refluxo do sangue, certo? Bom, aí vem outra pergunta, ó. Em relação à pressão arterial, a que condição a veia safena implantada no coração estará submetida? Ela vai estar submetida a uma pressão sanguínea maior, isso é fato. Por quê? Porque aquele caminho, né, que seria esse caminho aqui, ó, que é o caminho, por exemplo, que seria percorrido, né, pelo sangue na artéria coronária, ou seja, a pressão arterial do sangue, ela é maior do que a pressão venosa, maior que a pressão de uma veia. Então, essa veia implantada aqui, né, a veia safena, ela vai encontrar uma pressão sanguínea maior. Ela vai ser submetida a uma grande pressão sanguínea, maior do que a pressão venosa, né? E qual a importância da irrigação sanguínea do miocárdio pelas artérias coronárias? Pois é, né? Então, como a gente já tinha comentado, as artérias coronárias levam suprimentos ao miocárdio, né? Levam oxigênio e levam nutrientes. Então, sem muitas delongas, a gente poderia responder, primeiro, que a pressão arterial mais alta do que a pressão venosa, né? Então, essa veia safena será submetida, sem dúvida, a uma pressão arterial mais alta, né? E as artérias coronárias levam nutrientes de oxigênio para o miocárdio. Belezinha? Opa, então vamos lá agora de questão 5, né? Meu Deus, olha só uns cromossomos aqui desenhados, né? Parece que aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, aqui parece que eu tenho outro par de cromossomos homólogos, e aqui um outro par de cromossomos homólogos. Opa, que bacana! Nem leu o enunciado, mas eu arrisco dizer que trata-se aqui de uma célula diploide 2N igual a 6. É ou não é? Tem 6 cromossomos e tem 3 pares de cromossomos homólogos. Um cromossomo recebido a partir do pai, o outro cromossomo recebido a partir da mãe. Um cromossomo de origem paterna
outro cromossomo de origem materna. Mas vamos ler o enunciado, o que é isso? Nem li o enunciado ainda, né? A figura representa uma célula diploide utilizada para análise de alguns mecanismos moleculares que ocorrem durante o ciclo celular. Tá bom, item A. Por que a célula representada é considerada diploide? Exatamente porque tem o conjunto completo de cromossomos homólogos, não é? Ou seja, ela tem aí o conjunto completo de cromossomos homólogos representativos da espécie. Cada par de cromossomos homólogos contendo um representante de origem paterna e o outro representante de origem materna. Quantos centrômeros são encontrados nessa representação? Olha, então, só dando uma lembradinha. Quem que é o centrômero? O centrômero é essa bolinha preta que tem aqui no meio do cromossomo, tá vendo? Então é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centrômeros. Aliás, diga-se de passagem, nessa representação, os cromossomos ainda mostram-se simples, eles não estão duplicados, né? Mas respondendo, o item A, né? Trata-se de uma célula diploide 2N porque apresenta um conjunto completo de pares de cromossomos homólogos, um de origem paterna, o outro de origem materna, representativos da espécie. Nessa representação, observa-se 6 cromossomos, um centrômero em cada um dos cromossomos. Certo? Então tá bom. Aí vem o item B aqui da pergunta, né? Suponha que esta célula seja mantida em um meio de cultura contendo timina, letra T, né? Lá do DNA. Mas é uma timina radioativa, uma timina que pode ser, por exemplo, rastreada. Então suponha que esta célula seja mantida em um meio de cultura contendo a timina radioativa, de um modo que o pesquisador possa detectar a emissão de radioatividade em alguns momentos do ciclo celular. E que em todos os cromossomos, repito, em todos os cromossomos, haja um segmento de bases, que são essas bases aqui, ó, A, C, G, T, T. Ou seja, todos esses cromossomos aqui, nesse cromossomo, nesse aqui também, nesse aqui também, nesse aqui também, nesse aqui também e nesse aqui também, vai ter lá um segmento, vai ter um pedacinho, e nesse pedacinho eu vou ter essa sequência de bases nitrogenadas aqui. Adenina, 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 citosina, guanina, timina, timina, timina. Certo? Então tá bom. Aí continuando o texto aqui, ó. Caso essa célula tenha atingido a metáfase mitótica, quantas cromátides irmãs apresentariam a timina radioativa até tal fase? Então lembrando, no ciclo celular você tem a intérfase, acabou a intérfase, que vai ter a duplicação do cromossomo, começa a mitose. Aí na mitose é prometa Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Bom, até o fim da metáfase, né, nós vamos ter cromossomos duplicados. Então, cada um desses cromossomos, ele vai estar duplicado, ou seja, a gente vai ter, por exemplo, essa realidade. Né? Então, por exemplo, esse cromossomo branquinho aqui desse par de homólogos, ele vai estar duplicado com 2 cromátides. Esse daqui laranjinha desse par de homólogos também vai estar duplicado. E o mesmo raciocínio se aplica aos outros pares de cromossomos homólogos. O que significa? Significa que se lá no princípio esse cromossomo simples tinha timina radioativa, significa que, após a duplicação do cromossomo, e isso acontece na intérfase, o DNA também se duplica, né? Ou seja, a timina lá vai se duplicar, né? Quer dizer, a timina que estava em uma das cromátides vai aparecer na outra cromátide também. Todas as cromátides vão apresentar timina radioativa, né? Mas qual é a pergunta, afinal de contas, né? Ainda no item B, ó. Certo? Ele quer saber ainda, caso a célula tenha atingido a metáfase mitótica, quantas cromátides irmãs apresentariam essa timina radioativa? Todas elas. Relacione a ocorrência desse fenômeno à propriedade molecular do DNA. Pois é,
o cromossomo se duplica porque o DNA se duplica. Agora, a duplicação do DNA é uma duplicação famosa, vocês devem lembrar, chamada duplicação semiconservativa. Ou seja, você está vendo aqui que o DNA está se duplicando e ele está formando 2 DNAs filhos. Só que, para cada DNA filho, a conservação de uma das fitas velhas vai se formar uma fita nova, complementar a fita velha. Mas essa fita velha, ela vai manter essa timina antiga, né? Essa timina radioativa, certo? Então, tá bom. Bom, então, respondendo a pergunta, a gente poderia responder da seguinte maneira, né? Como agora os cromossomos vão estar duplicados lá na metáfase, se eu tenho 2n igual a 6 cromossomos duplicados, significa que eu vou ter no total 12 cromátides. Cada cromossomo duplicado tem 2 cromátides. 2n igual a 6, cromossomos duplicados, equivalem a 12 cromátides. Em todas elas nós vamos ter timina radioativa, né? E aí, explicando a ocorrência desse fenômeno, a propriedade molecular do DNA, tem a ver com aquela duplicação semiconservativa, né? Então, durante a intérfase ocorre a duplicação semiconservativa do DNA. O que significa isso? Consequentemente, cada molécula de DNA formada conserva uma das fitas contendo a timina radioativa do DNA original. Certinho, gente? Então, tá bom, vamos lá de questão 6. A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, acaba de aprovar a venda de um contraceptivo em gel completamente livre de hormônios. Ele foi desenvolvido por um laboratório americano e age de forma aparentemente simples. Este contraceptivo altera o pH vaginal e impede a movimentação dos espermatozoides até o ovócito, que seria fecundado. Esse método atende às mulheres que não se adaptam aos contraceptivos hormonais. Tá bom, então significa que, segundo aí o texto, lá nos Estados Unidos, a FDA aprovou um contraceptivo livre de hormônios, né? E esse contraceptivo é um gel que modifica o pH vaginal, e esse pH vaginal modificado impede a movimentação dos espermatozoides e dificulta a chegada dos espermatozoides até o ovócito, ou seja, dificulta a fecundação. Resumidamente falando aí, tá? Vale a pena ressaltar aqui, esse é o sistema reprodutor feminino, né? Os espermatozoides, eles teriam que fazer esse caminho, aqui é a vagina, né? Devem, através do batimento dos flagelos, atingir o útero, chegar até a tuba uterina e, teoricamente, se der tudo certo, eles vão encontrar o ovócito aqui na tuba uterina, né? Então, tá bom. Aí vem o item A, exatamente aqui, ó. Em que local do sistema genital feminino é mais comum ocorrer a fecundação? Pois é, mais comum ocorrer a fecundação na tuba uterina. Tá, e como deve ser o pH vaginal de uma mulher saudável? Pois é, né? Não é uma pergunta muito comum, mas, enfim, o pH da vagina, ele é ácido e é normal. É um pH em torno de 4, né? Esse pH em torno de 4, essa acidez da vagina, ela protege a mulher principalmente contra agentes patogênicos, né? Contra o desenvolvimento de alguns micro-organismos. Lá no líquido vaginal, na secreção vaginal, no ambiente vaginal, já existe ali uma espécie de flora bacteriana ali, mas são bactérias do bem, né? E é normal, ok? Agora, esse pH ácido, ele mantém essas bactérias do bem e, por outro lado, ele impede o desenvolvimento de bactérias do mal ou de outros tipos de micro-organismos, né? Como, por exemplo, fungos do gênero Cândida, e aí vai, né? Bom, mas respondendo a pergunta, né? Respondendo aí o item A. A fecundação ocorre normalmente na tuba uterina e o pH vaginal em uma mulher saudável é ácido, tá? É algo em torno de 4, ok? Então, tá bom. Aí vem uma pergunta um pouco mais técnica.
exige aí do candidato que ele lembre um pouco dos hormônios que controlam o ciclo menstrual, dos 4 hormônios que controlam o ciclo menstrual. Você lembra quais são esses 4 hormônios? 2 da hipófise, o LH e o FSH, 2 do ovário, dos ovários, né? Os estrógenos e a progesterona. Bom, mas vamos lá. Cite um dos hormônios que pode ser encontrado em contraceptivos hormonais. Pois é, a pílula anticoncepcional, ela é formada por hormônios sintéticos, mas são hormônios similares aos hormônios ovarianos, ou seja, você pode ter pílula de progesterona, você pode ter pílula de estrógeno, você pode ter pílula contraceptiva que tem uma combinação entre estrógeno e progesterona. Então, se a gente citar progesterona ou citar estrógeno, a gente responde parte lá do item B, né? Aí vem a pergunta um pouco mais técnica, né? Como é que este hormônio atua na contracepção? Bom, aí a gente teria que lembrar dos mecanismos de feedback. Basicamente vai impedir o quê? Vai impedir a ovulação, né? A finalidade da pílula anticoncepcional é evitar a ovulação, devido aos mecanismos de feedback, né? Então, dando uma lembradinha, se por exemplo a mulher lá, ela estiver tomando pílula de estrógeno, vai aumentar, né, o nível de estrógeno na corrente sanguínea ou o nível de progesterona, depende da pílula. Isso vai inibir a hipófise, né? Então, esse aumento de concentração plasmática desses hormônios acaba inibindo a hipófise. A hipófise inibida diminui a produção dos hormônios hipofisários importantes, né? O FSH e o LH. O FSH é aquele hormônio que estimula o folículo. O LH é aquele hormônio que rompe o folículo maduro. Mas como a hipófise agora está inibida, ela diminui a produção de FSH e LH. Consequentemente, isso vai repercutir nos ovários. O que vai acontecer? Né? Se tem uma diminuição do FSH, o folículo ovariano não vai se desenvolver. Ele não amadurece. Né? E também não se rompe, por causa do LH. Né? Por causa da diminuição do LH. Né? Então, respondendo de uma maneira um pouco mais objetiva, né? O item B, a gente poderia falar o seguinte, ó, que nos contraceptivos hormonais são encontrados progesterona e estrógeno. Tá bom, a elevação desses hormônios na corrente sanguínea da mulher inibe a hipófise, né? E por sua vez, a hipófise deixa de liberar na corrente sanguínea o LH e o FSH. Tá. Consequentemente, não ocorrem desenvolvimento dos folículos ovarianos e ovulação. Resumidamente falando. Certo, gente? Agora vamos lá de questão 7ª, questão de genética, né? Tá bom, o quadro apresenta os fenótipos determinados pelos respectivos genótipos que ocorrem em uma espécie de mamífero. Tá bom, aí vem aqui os fenótipos, por exemplo, aqui a cor da pelagem. Mas tem uma outra característica, ó, o tamanho dos pelos, e tem uma outra característica, a cor dos olhos, né? Então são 3 fenótipos aqui, tá? Aí vem as condições. No caso da cor da pelagem, o marrom, emisão, homozigoto, né? Se ele for homozigoto do tipo Bzão, ele vai ser branco, né? Mas se ele tiver uma combinação do gene emisão dominante, o gene Bzão também dominante, então repara que tem 2 genes dominantes nesse caso, vai ter uma mescla entre o branco e o marrom e vai dar aqui um fenótipo intermediário, reparou? Vai dar um creme, correto? Isso tem um nome, hein? Você lembra qual que é o nome dessa herança? Essa herança aqui é chamada herança intermediária, não é? Então tá bom. As outras características, né, parecem, ó, o tamanho do pelo e a cor dos olhos, parece que elas seguem aí uma herança meio tradicional, né? Uma herança, por exemplo, aí de um único par de alelos, que você vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. No caso do tamanho do pelo, tem o alelo Lzão e tem o alelo Lzinho. Se for Lzão, homozigoto dominante, pelo curto. Se for Lzinho, recessivo, pelo longo, né? Mas se tiver Lzinho,
vai dar pelo curto. Então você vê que o pelo curto aqui é dominante. Dominante homozigoto, dominante heterozigoto, e o recessivo é lisinho, é lisinho. Cor dos olhos aqui para essa espécie é bem semelhante, né? Ele pode ter cor do olho escuro. A cor do olho escuro é condicionada pelo gene cesão, né? Então, se for cesão-cesão ou cesão-cezinho, cor do olho escuro. E se for cezinho-cezinho, né? Uma dose dupla de gene recessivo, aí ele vai manifestar a cor do olho claro. Tá bom, né? Sabendo-se que os genes que determinam cada fenótipo se segregam independentemente, uma informação importante, eles obedecem os princípios da segunda lei de Mendel, né? Se eles são de segregação independente, significa que esses pares de alelos, o par lá Mzão, Bzão, o par Lzão, Lzinho e o par Czão, Czinho, significa que eles não estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Não, eles estão localizados em pares diferentes de cromossomos homólogos, né? Então, se eu tivesse que pegar aí, um exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui um indivíduo que fosse heterozigoto para todas as características, né? Então, tá bom. Então, ele ia ter lá, por exemplo, lá um par de cromossomos homólogos, certo? Então, ia ter, por exemplo, aqui num representante homólogo, ele ia ter, por exemplo, aqui o Mzão, no outro representante aqui, por exemplo, o Bzão, né? Parou aí. Aí ele ia ter um outro par de cromossomos homólogos, né? E nós iríamos ter, por exemplo, ali o alelo, por exemplo, aqui Lzão, em um cromossomo, e o alelo Lzinho no outro cromossomo. E teria ainda, né, mais um outro par de cromossomos homólogos, carregando outro par de cromossomos de genes alelos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o Czão aqui em um cromossomo e o Czinho aqui em outro cromossomo, tá vendo? Segregação independente. Esses alelos se segregam de forma independente, né? Tá bom. Diz aqui o item A. Qual é o tipo de herança genética que ocorre entre os alelos que determinam a cor da pelagem? Cor da pelagem, essa daqui, ó, né? E qual que é o tipo de herança? Herança intermediária, né? A gente tem, na verdade, aí uma ausência de dominância, na verdade, né? E a gente vai ter aqui a formação de um fenótipo intermediário. Não é? Então, tá bom. Justifique a sua resposta utilizando dados do quadro. Então, sem muitas delongas, respondendo à questão, a gente poderia falar que a cor da pelagem é condicionada pela chamada herança intermediária, né? Caracterizada pela ausência da dominância, né? Certo? Entre os alelos envolvidos. Quando a gente fala ausência de dominância, o Mzão não domina o Bzão e nem o Bzão domina o Mzão, né? Isso significa com a formação de fenótipos intermediários em indivíduos heterozigotos Mzão-Bzão. Né? No caso lá, o fenótipo intermediário vai ser a cor da pelagem creme. Certo? Item B. Como os genes para cada caráter estão distribuídos em relação aos loci cromossômicos? Dessa maneira, ó. Segregação independente. Correto, né? Então, tá bom. E ainda ele pergunta, quantas possíveis combinações gaméticas são formadas a partir do cruzamento de dois animais cujos genótipos são Mzão, Bzão, Lzão, Lzinho, Czão, Czão, cruzado com Mzão, Bzão, Lzão, Lzinho, Czão, Czinho. Legal, então se a gente cruzar esse indivíduo com esse outro indivíduo, vamos ter quantas combinações gaméticas? Primeira coisa, no caso de segregação independente, existe uma formulazinha, né? Que é essa fórmula aqui. A partir dela, nós podemos determinar o número de gametas diferentes produzidos por esses indivíduos que são polihíbridos, né? Ou dihíbridos, ou tetraíbridos, e aí vai. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui um dos componentes aí que eu vou cruzar, ele é Mzão, Bzão, Lzão, Lzinho, Czão, Czão.
vou aplicar a fórmula. O que significa 2 elevado a n? Esse n é o número de alelos em heterozigose. Repara que nós temos aqui 2 pares de alelos em heterozigose, o Mzão Bzão e o Lzão Lzinho. Então ele vai formar um número de gametas, digamos assim, né? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vai dar 4 tipos diferentes de gametas. Perfeito? Mas e o outro cidadão ali? Ó? O outro cidadão é Mzão Bzão, Lzão Lzinho, Czão Czinho. Né? Significa que ele tem 3 heterozigoses aqui. Então é 2n, 2 elevado a 3. O n é 3, então é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 significa que ele formará 8 tipos diferentes de gametas. Ou seja, um dos membros, né, que eu vou cruzar forma 4 tipos de gametas. O outro membro que eu vou cruzar, 8 tipos de gametas. Isso significa que lá na prole eu posso ter 4 vezes 8, né, basicamente 32 combinações gaméticas. 4 tipos de gametas cruzados com aqueles 8 tipos de gametas do outro representante, posso ter 32 combinações gaméticas. Certo? Então, tá bom, para finalizar, uma questãozinha 8 aí de genética das populações. Olha só, o teorema de Hardy-Weinberg aplica-se à população infinitamente grande, que deve ser panítica e sobre a qual não ocorram fatores evolutivos. Caso essas condições aconteçam, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes ao longo de várias gerações. É tudo bonitinho na teoria, né? A teoria de Hardy-Weinberg, né? Ela se aplica apenas se não acontecerem os fatores evolutivos, mas é muito difícil, né, na prática, a não ocorrência desses fatores evolutivos. Sempre uma população ela vai estar sujeita a mutações, vai estar sujeita à seleção natural, vai estar sujeita a fluxo gênico, migrações, né, entrada de novos componentes na população, né, ou saída de componentes da população, tudo isso daí pode alterar a frequência gênica, né? E é o que está sendo perguntado aqui no item A, ó, se tem 2 fatores evolutivos que alteram a frequência gênica, né? Então, por exemplo, a gente poderia responder, os fatores que podem alterar essa frequência gênica em uma população são mutações e migrações, né? Bom, já o item B é aquela pergunta tradicional que nem parece biologia, né? Já é mais, assim, tipo um perfil mais matemático mesmo, assim, né? Ele quer que a gente calcule a frequência gênica aí, né? E ainda de sistema ABO, olha só que interessante, né? Suponha que uma população esteja em equilíbrio gênico para o caráter do tipo sanguíneo sistema ABO, sistema B0, né? Na qual a frequência do alelo Iazão seja 0,3 e do alelo Izinho seja 0,4. Mas cadê o Ibzão? Né? Ele falou que o Iazão é 0,3, o Izinho é 0,4. E cadê o Ibzão? O Ibzão a gente acha. No total aí tem que dar 1, né? Se você somar a frequência de Iazão, mais a frequência de Izinho e mais a frequência do Ibzão, tem que ser igual a 1, né? Daqui a pouco a gente vê isso. Calcule a frequência de indivíduos de sangue tipo B, heterozigotos, e de indivíduos do sangue do tipo AB nessa população. Tá bom, então vamos lá, né? Mas aí alguns princípios básicos aí, né? Ele deu para gente essas informações, a frequência do gene Iazão, a gente vai chamar de P essa frequência, então P é igual a 0,3. A frequência do genezinho, a gente vai chamar de R, então R é igual a 0,4. Ele não deu Ibzão, mas a gente sabe que a somatória total tem que ser igual a 1, né? Então, o gene Ibzão, frequência de Ibzão, que vamos chamar igual a Q é igual a 0,3. Se a gente somar aqui 0,3, 0,4 e 0,3, dá 1. Perfeito? Tá bom. Outra coisa que nós precisamos lembrar das fórmulas, né? Por exemplo, para calcular a frequência de sistema ABO, a gente teria, por exemplo, que aplicar algumas fórmulas, né? Por exemplo, está aqui o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O, ou 0, né?
Os indivíduos de sangue tipo A podem ser homozigotos ou heterozigotos. A mesma coisa com o sangue tipo B, podem ser homozigotos ou heterozigotos. Os indivíduos de sangue tipo AB sempre vão ser Azão e Bzão, heterozigotos, né? E os indivíduos de sangue tipo O sempre vão ser o quê? Izinho, izinho. Não é? Para calcular a fórmula de um indivíduo de sangue tipo A, homozigoto, Iazão, Iazão, seria P quadrado. Para calcular a fórmula de um indivíduo de sangue tipo Iazão, Izinho, heterozigoto, seria 2 vezes P vezes R. Esse raciocínio se aplica também ao sangue tipo B, né? A gente falou aqui que a frequência, olha ele aqui, ó, né? A frequência, correto? Do B é igual a Q, não é? Então, tá bom. E o B heterozigoto, a frequência de I, Bzão, Izinho heterozigoto é 2QR, não é? Então, tá bom. E a frequência de sangue do tipo AB, Iazão e Bzão, é 2PR. A gente tem tudo que a gente precisa aqui, ó. Correto? Bom, então, sem muitas delongas, fazendo aí os cálculos, né? Então, a gente poderia falar o seguinte, ó, a frequência de Bzão e de Bzão Izinho, heterozigoto, é 2 vezes Q vezes R, ou seja, 2 vezes 0,3 vezes 0,4, isso vai dar 0,24, 24%. Frequência de indivíduos de sangue tipo AB é 2pq, 2pq, 2 vezes 0,3 vezes 0,3, né? Que vai ser igual a 0,18, 18%. Ou seja, gente, respondendo a questão, os indivíduos de sangue tipo B heterozigotos igual 0,24. E a frequência de indivíduos de sangue tipo AB, 0,12. E chegamos ao fim da nossa correção da FAMERP Vestibular 2022, conhecimentos específicos. Beijão aí, usuário Planeta Bio.